Boa tarde a todos. Quando falamos de intestino, eu falei de 3 coisas. Falei dos bichinhos, né, que vivem no intestino. Outra coisa que existe no intestino também muito importante é a polícia do nosso corpo, é o sistema de defesa do nosso corpo. 70% dele está no intestino, né, e está ali para evitar justamente esses agressores, né? Mas o que faltou eu explicar melhor foi essa parte daquela barreira intestinal. Lembra que eu falei? Quando os bichinhos estão em desequilíbrio, quando você tem mais bichinhos ruins do que bons, aí se cria uma situação em que essa barreira ela não funciona totalmente como ela deveria funcionar. E aí coisas que estão no intestino, elas passam pela barreira e vão parar dentro do sangue. Então, tudo aquilo que é estranho, que vai parar no sangue, o nosso corpo entende como é um invasor. E ali pode parar restos de alimentos, pode ir para o sangue, pode ir também restos de bactérias mortas e várias outras coisas. Elas passam para lá e causam inflamação. Porque a forma do nosso corpo se defender do invasor é produzindo a inflamação no lugar onde está o invasor. E aí se cria a situação da inflamação crônica, é uma inflamação que persiste ao longo de anos. E essa inflamação é como se tivesse um incêndio dentro de você, um incêndio pequenininho, mas ele, ao longo de anos, ele causa os estragos. Aquelas doenças, lembra que nós falamos? Vou voltar aqui. Aquelas doenças que estão envolvidas com esse desequilíbrio, todas essas doenças tem a ver com inflamação, com essa inflamação crônica no organismo. E uma pergunta que teve no YouTube de manhã, uma pessoa perguntou se fibromialgia tinha a ver com inflamação. Né? Lembra que eu falei para vocês que aqui doenças autoimunes, e eu falei que doenças autoimunes é uma lista gigantesca? Então, fibromialgia é uma doença autoimune. Então, ela tem fundo de inflamação. Tá? Aí, terminando aqui a explicação, são muitos detalhes, irmãos. Quando essa inflamação se espalha pelo seu corpo, aí que a genética vai funcionar. Porque eu tenho na minha genética propensão de ter uma doença, algum tipo de doença. O Robson pode ter propensão para ter outro tipo de doença, né? Outra pessoa outra. A inflamação, ela causa todas aquelas doenças, mas a doença que uma pessoa vai ter quando ela não segue as leis da saúde, aí vai depender da genética, entendeu? Então, eu e o Robson podemos desobedecer essas leis, mas a inflamação em mim talvez vá atingir mais o coração, e no Robson um outro órgão. Então, a doença vai ser diferente, mas a base da doença é a mesma, entenderam? E mais alguma outra especificidade da doença, por exemplo, se eu comer muito açúcar, aí eu vou ter mais chance de ter diabetes, né? Mas a genética também, ela também altera o tipo de doença que uma pessoa vai ter e que a outra vai ter, entenderam? E a fibromialgia, além dessa, aí eu estou respondendo a pessoa que, eu nem sei qual foi a pessoa que perguntou, mas respondendo a pessoa que perguntou, a fibromialgia, além dessa inflamação, a pessoa tem que investigar como está a tireoide, porque quando existe o hipotireoidismo, pode acarretar na fibromialgia, deficiência de vitamina D também, e algo que a gente chama de fadiga adrenal, é quando o hormônio, quando uma pessoa fica muito estressada, o hormônio do estresse, que chama cortisol, ele vai lá na altura. Se a pessoa não consegue fazer nada para controlar esse hormônio, esse estresse, ele despenca lá embaixo, aquela pessoa que fica exausta, totalmente exausta. Então, isso também pode levar à fibromialgia. Então, são essas 3 outras causas, além da inflamação, problema na tireoide, falta de vitamina D e o cortisol lá embaixo. Tem que investigar essas coisas, tá bom? Agora a gente vai adentrar nesses assuntos que eu prometi que ia falar à tarde, tá bom? E depois que eu terminar, aí vamos abrir para perguntas. Por que nós não queremos mudar?
nós sabemos muitas vezes o que é certo, ouvimos palestras, ouvimos mensagens durante anos, queremos mudar, mas às vezes não conseguimos, né? Temos dificuldade. Você já parou para pensar o porquê? Já pensaram? Sabe, teve uma reportagem na revista Vida e Saúde, que o título da reportagem era Drogas na Cozinha. Aí tem umas letrinhas aqui pequenas. Farinha, sal, açúcar e gordura são as drogas mais viciantes do mundo da gastronomia e estão envolvidas num complô para expulsar frutas, folhas e legumes do nosso prato. Então, hoje a ciência já sabe que há alguns alimentos que eles causam uma resposta no nosso cérebro de recompensa. Quando a gente come alimentos que tenham farinha branca, sal, açúcar branco e gordura, eles disparam um mecanismo de liberação de dopamina no nosso cérebro, que a dopamina é o neurotransmissor do prazer, e é o mesmo neurotransmissor que o nosso corpo libera quando se usa drogas. Tudo aquilo que vicia a pessoa fica viciada na liberação da dopamina, que traz aquele prazer, não é? Então, uma pessoa, a Esmirna, ela perguntou se o glúten pode ser classificado como viciante, e ela falou do pão, né? A irmã Esmirna, os alimentos viciam, né? Primeiramente aqui, os alimentos viciam. Então, a farinha branca do pão e mais um outro composto que acrescenta no pão branco, que é o bromato, eles viciam, né? O glúten eu não tenho certeza, nunca li sobre glúten viciar, tá bom, irmã? Mas a farinha branca e o bromato do pão, eles viciam e fazem com que você tenha dificuldade de largar o pão branco, né? E também outra coisa, o bromo, ele compete com o iodo no nosso organismo. Bromo, flúor, algumas coisas competem com o iodo no nosso organismo. E eles podem tomar na tireoide o lugar do iodo. Então, quando você consome muito pão, muito bromo, você pode prejudicar a sua tireoide. Outra coisa que faz com que a gente tenha dificuldade de mudar é que os alimentos eles estão no nosso inconsciente, junto com memórias boas. A gente, quando criança, nossa mãe, nossa avó, elas fazem aquelas comidas gostosas, tem as festas, os aniversários. Então, no nosso inconsciente fica gravado que comida é sinônimo de alegria. Então, é muito difícil para a gente abandonar algo que tem um significado emocional para a gente. E isso é inconsciente, a gente não pensa nessas coisas. Mas isso mexe com as nossas decisões. Então, a gente tem dificuldade por esses dois motivos. Porque os alimentos que fazem mal, eles viciam. E porque no nosso inconsciente já está registrado que comida gostosa é sinônimo de alegria. Sinônimo de coisas boas, de momentos bons que você teve na vida, quando você era criança. Então, para você romper com isso, é a parte racional. Você tem que decidir fortemente. Algumas dicas também daquela reportagem da Vida e Saúde, que eu tirei de lá. Dicas para educar o paladar. Em primeiro lugar, comece diminuindo. Diminui sal, açúcar, alimentos processados e gordura, né? Você pode ir diminuindo aos poucos, né? Reduza. Comece reduzindo progressivamente. Talvez seja difícil mudar radicalmente do dia para a noite. Às vezes, isso pode causar um efeito rebote. Tem pessoas que conseguem tomar uma decisão e falar, não, agora eu vou parar com isso, 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 aquilo, e vou botar isso, 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 aquilo no lugar. A partir de hoje, mudei. Tem pessoas que funcionam bem desse jeito, com decisões firmes. Mas tem pessoas que, para elas, funciona melhor mudando aos poucos.
Então, você que se conhece bem, né, sabe o que é melhor, qual a forma melhor, né, para você mudar. Experimente. Você pode fazer o mesmo alimento ele pode ser feito de uma forma não saudável ou de uma forma saudável, né? Então, experimente o mesmo alimento de formas diferentes. Vá introduzindo coisas que você não está acostumado a comer. Introduza uma vez, a cada uma semana, experimente comer uma coisa diferente, né? E aí você tira uma coisa, coloca a outra no lugar e vai aos poucos, né? Se você é mais do jeito de tomar uma decisão e mudar de uma vez por todas, também faça isso. Escolha o que é melhor para você, né? Outra coisa que às vezes a gente não sabe e a gente não acredita, e a gente desanima por não saber disso. O nosso paladar, ele está acostumado com aquilo que a gente está acostumado a comer. Então, se você está acostumado a comer o que não é saudável, quando você comer aquilo, o paladar vai estar apurado para aquilo. E quando tu comer aquilo que é saudável, teu paladar não vai gostar muito. Mas se tu começa a mudar aos poucos, a cada 2 semanas o nosso paladar ele vai mudando. E aí você vai mudando aos poucos, se você quiser ir mudando aos poucos. Mais para frente você vai estar gostando de coisas que hoje você não gosta. E coisas que para você era muito difícil de você não usar, você já não vai estar gostando do mesmo jeito e você já vai ter muito mais força de vontade para não comer mais. Né? Aquilo que eu falei também, introduzir um novo alimento saudável a cada semana. Alimentação saudável, o que vocês acham? É mais cara ou é mais barata? Olha, não está fazendo assim, né? Mais cara, tá dizendo que é mais cara, né, Júlia? Depende, temos que falar sobre isso. Eu tirei essa foto aqui um dia para servir de exemplo. No mesmo dia, eu fui numa daquelas casas de produtos naturais, né, que vendem várias coisas maravilhosas, tudo mais. Comprei 3 coisinhas. Comprei 2 farinhas aqui sem glúten e comprei aqui, isso aqui são... Eu acho que são... É que a foto está escura? Eu acho que é amêndoa. É castanha? Tá, eu estou na dúvida aqui, mas somando o peso dessas 3 coisas, deu 1 quilo de peso e o preço foi R$ 49,00. Estão enxergando aqui? R$ 49,00. Tem gente que não está enxergando, não. E no mesmo dia, depois que eu fui lá, eu fui no sacolão. E aí eu comprei 7,5 kg de frutas, né? Frutas e legumes. Custou R$ 43,00. Então depende. Existe uma alimentação vegetariana barata e existe uma alimentação vegetariana mais cara. Você vai ter aquela que você puder pagar. Mas a estrela da tua alimentação, as grandes estrelas, o componente mais importante, você vai encontrar no sacolão e na feira. É lá que você vai encontrar saúde. Pelo que vocês viram de manhã, não é no mercado que vocês vão encontrar saúde. No mercado vocês encontram aqueles alimentos lá que eu mostrei, né? Parecia que era tudo que tinha no mercado, era o que estava naquela lista. Mas as coisas saudáveis vocês vão encontrar no sacolão e nas feiras. Inclusive nas feiras é mais barato, né? Até dependendo do horário que tu vá. Tu pode ir no final e tu vai encontrar as coisas mais baratas. Algumas pessoas falam assim, mas eu vi aquela lista que o André mostrou, aquela lista tinha tudo, se eu quiser substituir aquela lista, o que eu vou comer? Algumas pessoas falam assim, né? Gente, se eu não comer o que não é saudável, olha aqui o que sobra. Tem pouca coisa aqui? É porque às vezes a gente não foi acostumado, gente. E eu posso falar para vocês com tranquilidade. Se minha mãe estiver vendo ali, ela vai me confirmar. Eu fui uma criança fresca. Eu não comia, sabe que eu não conseguia comer fruta. Eu era a pessoa que comia bife com batata frita quase todos os dias. E não conseguia comer fruta.
para eu ter fruta no meu dia a dia, minha mãe fazia vitamina. Eu não conseguia mastigar a fruta, não tinha esse costume. Aí depois que eu casei com a Raquel, depois que eu vim para a área da saúde, aí quando eu fiz aquele curso, lembra que eu falei do curso médico missionário? Eu tive que ficar lá 28 dias direto, só tendo a alimentação correta. Aí meu sogro, minha sogra ficavam rindo de mim todo o tempo, né? Porque eu passei a comer frutas que eu não gostava, ou outras que eu nunca tinha comido na vida, porque quando eu era criança, eu falei, isso aqui é ruim, não vou comer não. E aí eu coloquei aquilo ali na minha mente e não comia. Então, você vê que já melhorei muito, ainda tenho coisas para melhorar. E é assim que a gente vai, gente. A gente precisa experimentar, mudar aos poucos. Como eu falei, se você tomar uma decisão de começar a mudança, não importa o degrau que você esteja, se você estiver sempre subindo. Se você sempre estiver subindo o degrau, cada vez você vai ter mais saúde. Você não pode parar e nem descer, né? Vegetariana ou onívora? Onívora é a pessoa que come carne, né? Qual é a melhor dieta? O que vocês acham? Depende? Eu ouvi alguém falar depende. Uma coisa que eu queria falar com vocês, isso aqui também é slide que não é meu. Esse slide é de uma naturopata chamada Ângela Xavier. Teve um congresso de saúde há poucos meses atrás, que eu assisti, aí gostei muito desses slides aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Aqui, ela colocou aqui foto de carboidrato, ela estava falando de carboidrato. Esse gráfico aqui está escrito aqui, ó, arroz branco, arroz polido, e aqui arroz integral. Isso é o que o nosso corpo consegue aproveitar do alimento, tá? Vocês viram a tabela que vocês ganharam? Viram a tabela? Pararam para olhar? Embaixo dela tem uma frase aqui, ó. A última frase. Não nos alimentamos de tudo o que comemos, e sim do que nosso aparelho digestivo consegue digerir. Então, às vezes, tem umas polêmicas que as pessoas falam, mas aquele alimento lá tem um monte de coisa boa, mas o nosso corpo não consegue absorver. Entendeu? Então, aqui, olha o arroz branco. Olha o que o nosso corpo consegue absorver. E olha o arroz integral. Olha o ferro, o que ele consegue absorver de ferro, e olha no arroz branco. Olhe a vitamina B1 e olha a vitamina B1. Olha aqui a vitamina B3 e olha aqui a vitamina B3. Então, essa é a diferença dos alimentos saudáveis para os alimentos que não são saudáveis. Né? Eles são pobres em nutrientes, além de ter outros nutrientes que causam inflamação no nosso intestino e passa para o nosso corpo todo. Né? Olha essa outra aqui, ó. Olha aqui o leite de vaca. Falamos do leite de manhã, não falamos? Mas o leite tem muita proteína, o leite tem muito... Olha o que o nosso corpo consegue aproveitar da proteína e o que o nosso corpo consegue aproveitar do cálcio do leite. Uma folha, um tipo de folha, que é a folha de abóbora, olha o que ela aproveita de cálcio. Olha o que nós conseguimos aproveitar de vitamina A e de vitamina C. E em proteína está no mesmo nível do leite. Porque tem alimentos que não são para a gente. O leite de vaca, por exemplo, ele é para o bezerro. Ele é preparado para o organismo do bezerro poder absorver aqueles nutrientes. Para a gente não é. Então, sobra para a gente um alimento ácido, com excesso de coisas, fora os contaminantes que o homem coloca, né? Vocês sabiam que o alimento ácido, ele rouba cálcio do nosso corpo, em vez de acrescentar cálcio? O alimento ácido, o nosso corpo corrigiu o pH ácido, ele usa cálcio dos ossos, dos dentes. Então, são alimentos que roubam cálcio e não trazem cálcio. Teve também um estudo do advento, lá na USP.
O estudo comparou 295 membros da nossa igreja que tinham hábitos alimentares diferentes. E o estudo descobriu que aquelas pessoas que tinham alimentação vegetariana, né, ou vegetariana restrita, ou ovo-lacto-vegetariana, apresentaram a saúde muito melhor do que as pessoas que comiam algum tipo de carne. As pessoas que eram vegetarianas, elas tiveram a glicose melhor, a pressão arterial melhor, tá? Não sei se vocês viram há pouco tempo atrás que descobriram que os vegetarianos têm muito mais chance de ter muito menos chance de ter Covid grave e ser internado e ser entubado do que as pessoas que não são vegetarianas. Aonde está o motivo para essas coisas, gente? Está naquilo que nós explicamos hoje de manhã: inflamação, estresse oxidativo e glicação, né? É o desequilíbrio que começa no intestino e passa para o teu corpo, né? É possível ser vegetariano e ter uma alimentação ruim? O que vocês acham? Esse aqui foi um estudo que ele verificou 3 tipos de vegetariano. Essa linha aqui do meio é a média da população geral. Quantos anos as pessoas vivem, né? O que está em cima da média é pessoas que viveram menos, morreram antes, tiveram a saúde pior, né? Tiveram a saúde pior do que a média e morreram antes. E as pessoas que estão aqui abaixo da linha são as pessoas que vivem mais, têm mais saúde e vivem mais que a média, tá bom? Aqui em cima está, é porque a letrinha está muito pequena, né? Pessoas que tiveram dieta vegetariana não saudável. As pessoas que o estudo acompanhou durante 8 anos, estava quase aqui na linha, 12 anos e 16 anos. Então, quanto mais tempo a pessoa tinha uma dieta vegetariana, mas não saudável, ela vive menos do que a média. Porque se ela é vegetariana, mas ela consome aqueles alimentos que são inflamatórios, e eu tenho que ter cuidado para não enfatizar muito a alimentação, né? Tem que enfatizar que são todos aqueles remédios naturais. Então, se a pessoa não dorme bem, não bebe água, tem uma vida sedentária, né? Não controla o estresse e todos aqueles remédios, né? Então, ela vai ter uma vida não saudável, além da alimentação não saudável. Aqui são as pessoas que são vegetarianas e que estão na média do vegetarianismo, vamos dizer assim. Elas vivem mais do que as pessoas que comem de tudo, vamos dizer assim. E aqui, nesse resultado melhor, são as pessoas que são vegetarianas, mas têm alimentação saudável. É vegetariano, mas com uma alimentação saudável. Que aprendeu aquilo que causa inflamação, estresse oxidativo e glicação. E evitam essas coisas, tá bom? Como eu faço para avaliar se a minha alimentação está sendo boa? Ou a sua saúde está indo bem no geral? Como que você faz para avaliar isso? Peraí. Vamos lá. Não tem jeito, irmãos. A melhor forma que você tem para fazer isso é fazendo exames, é indo periodicamente ao médico e acompanhando a sua saúde. Depois que eu comecei a fazer essa palestra, eu comecei a fazer isso, né? Aí, de tempos em tempos, antes da pandemia, de 3 em 3 meses eu ia na endócrino e pedia para ela já ia com a lista dos exames pronta. Ela achava muito estranho, porque ela não estava acostumada com aquilo. E às vezes ela, não, já fizemos esse exame aqui, esse aqui já fizemos, agora eu vou pedir só esses daqui. Aí eu ia revezando. Uma vez eu fazia aqueles exames, na outra vez eu queria pedir ela para fazer aqueles outros exames, e ia acompanhando. E aquilo que estava em falta no meu organismo, eu ia repor. Entendeu? Não tem jeito. As pessoas dizem por aí
que os alimentos não têm mais todos os nutrientes, né? A gente sabe que o solo ele sofre a interferência do homem. E o homem na agricultura está usando muito agrotóxico. E o agrotóxico ele interfere no solo, inclusive nos bichinhos. Os bichinhos não estão só no nosso intestino, eles também estão no solo, interagindo com as plantas, interagindo com a plantação. E os alimentos estão mudando por causa dos agrotóxicos, da ação dos agrotóxicos. E para a gente saber se está tudo bem no nosso organismo ou não, você tem que ir no médico e pedir para fazer exames, não tem jeito. Você tem que ir verificando. Se tu tem plano de saúde, tu tem que usar o plano de saúde. Vai ficar pagando um plano de saúde e não vai usar? É por isso que às vezes eu falo com as pessoas que não têm plano de saúde, que seria legal aqueles planos, tem alguns planos que eles dão direito a exames, né? São planos mais baratos, mas que ele te ajuda a fazer exames. E consulta também de graça, né? E é importante às vezes você ter esse tipo de plano, para você estar sempre acompanhando a sua saúde. Se você quer ter saúde, é você que tem que ser o ator principal. Você não pode delegar essa função para nenhum profissional de saúde, porque o sistema de saúde, ele é assoberbado, entendeu? Então, você que tem que cuidar da sua saúde em primeiro lugar. Agora, se você vai no profissional e ele te passa um tratamento, aí tu tem que seguir, tá bom? Como diminuir os agrotóxicos dos alimentos? Ah, André, mas aí os alimentos saudáveis, eles estão cheios de agrotóxicos, as frutas estão cheias de agrotóxicos, as verduras estão cheias de agrotóxicos. Os alimentos que não são saudáveis também estão cheios de agrotóxicos. Você sabia disso? Você acha que o boi, o frango, você acha que eles comem o quê? Né? E os agrotóxicos dos alimentos que eles comem, eles passam para a gente. Então, é melhor os alimentos que são saudáveis. A verdade, irmãos, é que não existe mais alimento puro hoje no mundo. Todo alimento tem algum tipo de contaminação. Mas é melhor você usar o alimento que é saudável, que te combate as doenças, combate câncer, do que você usar o alimento que não é saudável e ainda está contaminado. Entenderam? Aí, como que eu faço para tratar o alimento? Se o alimento tu usa a casca dele, coisas que você usa com a casca, que você come junto com casca, né? Maçã, frutas, tomate. Então, tu vai fazer o quê? Tu vai colocar tu vai fazer 10 gramas de bicarbonato para 1 litro de água e vai mergulhar aquele alimento ali nessa solução, vai deixar 15 minutos, depois vai lavar, tá? Esse estudo aqui, ele verificou que o bicarbonato de sódio, ele é eficiente em remover os agrotóxicos dos alimentos, mas é o que fica na casca, tá bom? Então, é importante fazer isso, é importante lavar bem os alimentos. Tu vai remover uma parte dos agrotóxicos, tá bom? Lembrando, acho que eu estou chegando no final, né? Lembrando das minhas redes sociais, né? Que se você tiver curiosidade de aprender mais, eu deixo aqui as minhas redes sociais, só o site que ele está fora do ar no momento, mas eu tenho Facebook, tenho Instagram e tenho um canal no YouTube.